Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e quero trazer algumas reflexões que eu tenho feito nessas minhas andanças como candidato a deputado federal, conversando com as pessoas, saindo fora da bolha de rede social, porque é natural, não apenas eu, que todos nós, de uma forma ou de outra, vá ao longo do tempo se inserindo numa bolha. A gente acaba ficando muito próximo de pessoas que pensam como a gente, é claro, que sempre tem um outro ali também que pensa diferente, tem aí as tretas de redes sociais. Mas sair para a rua é muito diferente. Eu estou tendo essa experiência agora. Eu respeitei muito o isolamento durante a pandemia, até porque eu tenho um problema cardíaco, então estava dentro do grupo de risco. Então fiquei muito tempo preso dentro de casa, digamos assim, né? Porque obviamente eu queria, ninguém me obrigava a ficar preso. Eu decidi ficar um pouco mais restrito. Depois, com a vacinação, fui voltando. E agora em campanha, aí é um contato extremo, intenso com o povo, ouvindo, conversando. E eu estou aqui em Indianópolis, cidade próxima a Uberlândia. Vim visitar apoiadores, não apoiadores, bater de porta em porta aqui no comércio, pedir licença, entrar, conversar, claro, pedir apoio, pedir voto. Mas isso tudo é importante para a gente sentir como é que está o povo. Eu quero trazer um pouco disso aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você puder, se inscreva no canal, ative as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, é o seguinte, quando a gente conversa com as pessoas sobre política, a gente sente ao conversar com elas um anseio da população de mudança. Então, mesmo entre aqueles que ainda dizem votar em Bolsonaro, reconhecem que, puxa, eu esperava algo mais. Aí, normalmente, a pessoa tenta colocar a responsabilidade no STF, no Congresso. É que eu não estou falando o que eu acho disso, eu estou falando daquilo que eu estou escutando das pessoas. E aí, muitas delas, é claro, acham que poderia ter sido feito muito mais, que às vezes Bolsonaro perdeu uma chance muito importante de fazer transformações profundas no país, que ele conversou mais do que devia. Muita gente que vota nele concorda que ele teve uma atuação na pandemia que não foi bacana, uma atuação para muitos lamentável. É claro que sempre tem aqueles que tentam dar justificativa meio que geral, falando, não, ele fez o possível e tal. A gente sabe que não fez, e muita gente tem consciência disso, sabe que o número de mortes no Brasil poderia ter sido menor, às vezes reconhece que tudo bem, o tempo, e talvez a forma como foi feita a questão do fechamento dos comércios poderia ter sido feito de uma outra forma, com um pouco mais de flexibilidade. Então muita gente compreende, que houve erros, tanto da parte de prefeituras, de governo estadual, mas que a responsabilidade do governo federal, até pela própria postura pessoal do Bolsonaro, muita gente discorda. Fala, puxa, lamentável, realmente ele aglomerando pessoas, ele recomendando tratamentos ineficazes, ele próprio dizendo que não se vacinou. Então isso, as pessoas têm consciência dos muitos erros desse governo. A rendição do atual governo ao centrão também, as pessoas não conseguem justificar muito, elas concordam, não é legal, que não esperava isso dele. Aí alguns tentam até falar, mas é porque se não fosse assim não governa o país, então ele teve que fazer isso. Então é o que a gente tem sentido. Do ponto de vista econômico, aí tem uma certa percepção de que o fechamento durante a pandemia, aquela frase que eles repetem muito, não, vamos, primeiro a saúde, a economia vem depois, fecha que depois a gente resolve a economia. Isso acaba pegando para muita gente que, de fato, elas tentam colocar na pandemia e na guerra da Ucrânia a culpa de não se ter resultados esperados na economia, esperados por eles, Porque para quem conhece o Paulo Guedes, a gente sabe que as medidas que o Paulo Guedes tentou colocar no governo, mesmo que não tivesse pandemia, não seriam efetivas para o povo. Vale lembrar que em 2019 o PIB do Brasil cresceu 1, alguma coisinha menos do que em 2018, último ano do governo Temer, que não foi bom. Então você tem um comparativo ruim, que é o Temer, e aí mesmo assim o PIB, o crescimento foi menor. Então o que acontece? Então as pessoas concordam, Puxa vida, podia ter sido muito melhor, menos pessoas poderiam ter morrido no Brasil, a economia podia também estar melhor, apesar da pandemia e também da guerra lá na Ucrânia e Rússia. Mas aí muita gente fala assim, eu ainda voto no Bolsonaro. Fala, por quê? Não, porque a gente não pode deixar o PT voltar. E vocês não têm noção, talvez tenham, Eu falo que vocês não têm uma força de expressão aqui. Quanto o antipetismo é gigantesco. É monstro, é um negócio inacreditável. Estou visitando o interior de Minas. Então, em cidades maiores, às vezes isso é até um pouco menor, mas no interiorzão, o antipetismo é muito forte. E aí as pessoas lembram daquilo que de fato aconteceu. Teve muito roubo nos governos petistas? Teve.
Alguém vai negar? O Palocci devolveu 100 milhões. Ninguém devolve dinheiro se não tiver roubado. E Palocci era o braço direito, o braço esquerdo, era um dos cabeças ali do PT, ministro do Lula. É um negócio inacreditável. Então estou citando ele aqui, mas vários casos. Então as pessoas têm consciência que teve muito roubo. As pessoas sabem que a Dilma, né, derrubou o PIB em quase 7% em 2 anos. E você tem vários e vários outros erros do governo. Então o povo sabe disso. E aí o que faz? Normalmente aí se faz uma escolha por parte dos bolsonaristas por votar no Bolsonaro, porque consideram o Bolsonaro um mal menor do que a volta do Lula. Do outro lado, é claro que o antipetismo é muito grande, mas o antibolsonarismo também é gigante. Porque aí esses erros que eu falei lá atrás, as pessoas sabem, e muita gente pegou raiva do Bolsonaro, né, de tal forma que elas consideram a volta do Lula um mal menor. E falam isso abertamente. Olha, eu sei que teve roubo, eu sei que a Dilma fez isso mesmo, mas aí sempre tem um mais. Lula é melhor, dizem, né, que Lula é isso, que é aquilo, que pelo menos comia picanha, bebia cerveja, não sei o que, e justificam o voto no Lula única e exclusivamente por conta da raiva, do ódio que sentem de Bolsonaro. Eu tô aqui no carro, transpirando, suando igual tampa de marmita, tá um calor gigantesco aqui, mas é aquilo, se eu fechar o vidro, eu vou fritar mais ainda aqui dentro. Se eu ligar o ar-condicionado, vai fazer um barulho, atrapalha o áudio. Então é isso aqui, a gente vai gravando como pode. Agora mesmo eu estava fazendo uma live aqui no meu Instagram, chegou um apoiador do Lula aqui, mas deu tudo certo, ele chegou com o bottom do Calil e Lula, boné do Lula, e chegou, e aí, você é Lula? Eu falei, não, eu sou Ciro. E aí, mas tudo bem, me tratou super bem aqui, participou, Gustavo. Até preguei um adesivo da minha campanha, o botãozinho aqui nele, saiu aí feliz da vida com o meu botãozinho, mas muito bacana, me tratou super bem, a gente conversou depois ali, distribuiu Santinhos, que ele vai distribuir aqui na cidade para mim, como candidato a deputado federal que sou. Então é o seguinte, aí muitos apoiadores de Lula neste momento votam nele só por considerá-lo um mal menor. E eu tenho conversado sempre que posso, porque você tem que saber até dialogar, porque se eu chego querendo impor a minha vontade, a minha opinião ao outro, não dá certo. Porque você causa rejeição, você causa repulsa nas pessoas. E será que alguém vai mudar de opinião se a gente ficar atacando até verbalmente? Mas não é um absurdo, você tem que escolher um outro candidato. Não, você tem que conversar, dialogar. O que a gente tem falado quando possível, porque eu tenho que tratar com respeito quem pensa diferente de mim. Então aquele eleitor, eu tenho falado isso aqui, que de fato gosta de um ou gosta de outro, quem sou eu para mudar ele de ideia? Mas diante do voto, digamos assim, com um certo desgosto, a gente tem que insistir. O Brasil não pode ficar refém, mais uma eleição, do chamado voto por protesto. Porque em 2018 foi assim, as pessoas querendo protestar contra o PT e Lula votaram no Bolsonaro. Aí será que agora, né, o Brasil merece um voto no Lula para protestar contra Bolsonaro? Essa é a pergunta que eu faço, né, humildemente, para a gente refletir. Eu voto no Ciro, eu apoio o Ciro desde 2018, acho o projeto dele o melhor para o Brasil, preparado, alguém experiente, ficha limpa, 40 anos de vida pública, nunca foi processado por corrupção, nem para ser absolvido, né, como prefeito, um excelente prefeito, governador, ministro da Fazenda, da Integração Nacional, deputado estadual, federal, secretário de saúde, professor, advogado, escritor, palestrante, né, e muitas outras coisas ele deve ter esquecido, trabalhou na iniciativa privada, então para mim ele é o melhor. Respeito outras candidaturas, mas para você talvez estar me assistindo, o Ciro não é o melhor, avalie os outros. O que a gente não pode é colocar o Brasil de joelhos, reféns do sistema que quer impor na sociedade a polarização, porque o sistema se beneficia dela. A gente está vendo o Lula, que se apresenta como diferente para derrotar o fascismo, o bolsonarismo, não sei o quê, tá aí com os banqueiros, o Meirelles fazendo L. Que vergonha! Aí o Meirelles junto com o Boulos que falou que ia taxar o Meirelles em 2018, tá junto na mesma foto agora. Ai, mas porque para derrotar, né, para salvar a democracia vale qualquer esforço, dizem uns. Nós temos duas tarefas nessas eleições, não é só vencer as eleições, é vencer, e a outra tarefa é propor um modelo para mudar, porque se não mudar, o povo tem insistido nisso. Em 2026 pode se revoltar e a gente abrir espaço para uma candidatura, né, de extrema direita, de novo, toda essa coisa. Então o convite que eu tenho feito, quando tem oportunidade, espaço para isso, vamos deixar um pouco o ódio de lado, vamos deixar um pouco de paixão. E tem que ser apaixonado por político, não. Um dia eu conversei com uma amiga dela, ela falou assim: nossa, eu acho as ideias do Ciro maravilhosas,
realmente, né, tem projeto bacana. Tem uma paixão pelo Lula. Eu falei, meu Deus do céu, você tem que ter paixão é por ideia, por projeto, por proposta, e não por político. Então é isso, pessoal. Eu meio que um desabafo aqui que eu trago para vocês, uma reflexão, né, baseada no que eu tenho sentido, e espero que ela possa contribuir. E a gente tem que lutar até o fim. Faltam 12 dias para as eleições, eu paro para gravar esse vídeo. E tá decidido? Olha, existe várias pesquisas saindo, um caminho muito difícil para a alternativa, que nesse momento é Ciro Gomes. Mas decidido mesmo só quando acabar e apurar. Então, até acabar e apurar, a gente tem que apostar realmente, né, no melhor e apostar nessa mudança, porque o Brasil tem jeito, mas ele só vai melhorar se a gente acertar na hora de votar. Então é isso, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.